Direto da redação. O governo está com uma força-tarefa nacional em todo o território nacional para coibir o abuso na cobrança de preço dos combustíveis. Os alvos são as refinarias de petróleo, são as distribuidoras, principalmente, não são refinarias, mas distribuidoras e postos de combustíveis. E os abusos ocorrem em meio a uma guerra no Oriente Médio, um mercado que é produtor, que é exportador de petróleo. Isso tem afetado o mercado mundial de petróleo e muita gente se aproveita dessa instabilidade para fazer uma majoração de preços, para cometer abusos. E a maior vítima desses abusos são os consumidores. Na Grande São Paulo, um posto já foi autuado e tem 20 dias para responder, mas esse não foi o único posto até aqui autuado e não foi só em São Paulo. Essa operação, essa força-tarefa ocorre em todo o Brasil. São milhares de postos, centenas de distribuidoras que são alvos dessas fiscalizações do governo. Você vai entender os detalhes agora na reportagem de Dimas Soude. Este posto na Grande São Paulo recebeu um auto de infração por suspeita de elevação dos preços dos combustíveis sem justa causa. A empresa tem 20 dias para recorrer da decisão. A Secretaria Nacional do Consumidor coordena a operação. O posto que eleva sem justa causa o preço do combustível fica sujeito a sanções que vão até 14 milhões de reais, com base no Código de Defesa do Consumidor. Hoje foram fiscalizados postos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A Operação Marjorari é uma força-tarefa nacional que fiscaliza postos de combustíveis com foco em rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal participa também da ação. Semana passada a gente fez com a ANP e essa semana a gente inicia dando suporte e segurança para que os fiscais da Senacom trabalhem da maneira mais tranquila possível, fiscalizando os preços abusivos de combustíveis nas rodovias. Diversas ações de fiscalização acontecem simultaneamente em todo o país desde o dia 9 de março. O objetivo é conter a alta abusiva dos preços dos combustíveis. Segundo o balanço divulgado na última sexta-feira pela Senacom, quase 3.200 postos já haviam sido fiscalizados no mês de março, além de 236 distribuidoras em todo o país. O Ministério de Minas e Energia também fiscalizou 78 distribuidoras. 16 receberam auto de infração por preço abusivo. Em um dos casos, foram encontrados sinais de aumento de 277% na margem bruta do diesel. Aquele que está aumentando a margem de lucro, nesse momento em que há uma guerra no Oriente Médio, uma restrição de combustível e um esforço imenso do país, seja para isentar, seja para segurar os preços, aquele que aumenta a margem de lucros nesse momento comete uma abusividade. Liberdade de preços é uma regra importante, mas a liberdade de preços não é liberdade para cometer abusos. Os abusos precisam e estão sendo combatidos. Fabrício, você já sente no preço, já sente no bolso essa variação no preço dos combustíveis? Com certeza. Ou você acha que está equilibrado? Não, a gente já sente. A gente sente no bolso e sente no tanque, porque não enche, não completa, chega ao objetivo. Sempre você tem que complementar sempre com mais um pouquinho. Tá absurdo, Roberto. Tá muito surpreendente. Antes dessa crise no mercado petrolífero, a gente já estava sendo vítima de uma sacanagem nos postos de combustíveis, que era o chamado chipzinho que eles colocam na bomba. Então você compra 10 litros de combustíveis, você paga os 10 litros, mas a bomba, na verdade, ela está manipulada, só abastece com 5. Não tem um controle disso, né? Não, só os postos que tem. Só os postos que tem, mas o Procon no Rio de Janeiro, o Procon do Rio de Janeiro, deflagrou uma operação muito grande contra isso. O secretário de Defesa do Consumidor da Prefeitura do Rio de Janeiro é o João Pires, não é isso? Isso. Secretário de Proteção e Defesa do Consumidor. O carro dele, para você ter uma ideia o que é esse mercado, é a máfia que opera nesse mercado, foi interceptado e sofreu uma tentativa. Atribuiu-se inicialmente uma tentativa de assalto, mas tudo indica que não foi simples, não foi uma tentativa de assalto. Eu acho que foi muito mais do que isso, porque os homens estavam armados, ele saindo do Rio de Janeiro, com destino a Maricá, na região ali oceânica. O carro dele foi emparelhado por um outro carro. O carro que emparelhou com ele abriu as portas e os homens cheios de fuzil apontando para o carro dele.
O carro dele é blindado, ele saiu em disparada e ele encontrou uma viatura da polícia em um posto, pediu socorro. Aonde ele bateu, inclusive, no carro da viatura, né? No carro da viatura, pedindo socorro. Exatamente, pedindo socorro. Então você veja o que é esse mercado de combustíveis. Então, antes disso tudo, você já tinha uma máfia operando com isso. É a máfia que só nega impostos, frauda combustíveis, que é combustível batizado. Você imagina que arregaça o motor do carro, as peças Destrói do carro. completamente. Destrói completamente. E esse é o universo que, nesse momento aqui, o governo, os órgãos reguladores tentam atuar para coibir esses abusos aqui praticados nesse momento de crise. Então tem muita gente, o governo, por exemplo, zerou o PIS/COFINS que incide sobre o combustível. Se você zerou o imposto, você fez o quê? Barateou o produto para as distribuidoras, para as refinarias, para os postos. Logo, isso tem que chegar ao consumidor. Eles não repassam para o consumidor. Eles aumentam ainda mais a margem de lucro. Fraudam e aumentam a margem de lucro com a isenção de impostos. O governo, daqui a pouco a gente vai ter uma reportagem aqui que vai mostrar isso daqui, está tentando preparar agora, lançar uma medida provisória para baratear o preço do diesel. Que é zerar. Está negociando com os estados para zerar a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, no sentido de não deixar que o impacto nos preços chegue ao consumidor. É inócuo, porque eles não repassam para o consumidor. Exatamente. Esse é o problema, essa é a situação. E a gente fica naquela dúvida, você vai abastecer, que posto você vai confiar? Será que está colocando exatamente o que você está pagando? A gente fica assim, incrédulo, né? Porque precisa. Quem usa o automóvel precisa, moto, enfim. Mas vai ficar nessa situação. Será que está certo? Aí chega 2 dias, já acabou o combustível, coisa que eu usava antes, que dava para a semana toda, em 2 dias acabou e... Acaba tudo, acaba e você não sabe. E a qualidade, você não sabe nem a qualidade do combustível. Isso também, esse é o problema. Está utilizando para vender ao consumidor, porque você não tem como aferir. Aí o carro começa a dar problema no motor, começa a dar problema em outro lugar e assim vai virando uma bola de neve. É a sorte. Nesta terça-feira, Fabrício, o governo Lula está preparando a edição de uma medida provisória para tentar reduzir o preço do diesel. Essa medida provisória deve ser publicada ainda hoje, a gente não sabe os detalhes dela, e entre as ações está a redução de impostos. Consta nessa medida provisória. Mas enquanto isso, os estados avaliam, os secretários dos estados, fazendo dos estados, avaliam se vão reduzir também o ICMS sobre os combustíveis para tentar evitar um impacto maior sobre o consumidor. Porque isso tem reflexos na inflação, no custo de vida, no sistema de transporte. Isso é um efeito cascata. Isso vai atingindo toda a cadeia econômica do país. Vamos agora entender na reportagem de Sayonara Moreno. Em meio à alta no diesel, o governo federal deve publicar nesta terça-feira a medida provisória com as ações econômicas previstas para lidar com o problema. Até lá, os estados ainda avaliam se reduzem o imposto estadual ICMS para baratear o diesel nas bombas, a pedido do governo federal, que zerou os impostos federais sobre a importação do produto. Na semana passada, ocorreu a reunião ordinária do CONCEFAZ, o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, em São Paulo, com representantes do Ministério da Fazenda. A ideia era sair uma decisão dali, mas alguns secretários preferiram levar os esclarecimentos aos governadores antes de bater o martelo. É o que explicou, na ocasião, o presidente do CONCEFAZ, Flávio César de Oliveira, que é secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul. Alguns estados tiveram necessidade de melhor esclarecimento de alguns pontos, que foram todos eles dirimidos no dia de hoje, e agora, com muito mais clareza, eu tenho certeza que vai ajudar muito aos estados que ainda não tomaram a decisão, para que os secretários de Fazenda sentem à mesa com seus governadores e possa definitivamente aí ser tomada uma decisão. Também após o encontro, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explicou a proposta da União aos estados. Que nós pudéssemos aí contar com o apoio dos estados com uma subvenção de R$ 1,20 por um período de 2 meses. Os estados arcariam com metade e a União com metade. Então a União faria jus a uma subvenção de 92 centavos, os 32 que já foram concedidos mais os 60 centavos,
e os outros 60 centavos para os estados. Nenhuma forma foi qualquer tipo de imposição, uma medida de parceria para apoiar a população de cada estado, os produtores rurais de cada estado, os caminhoneiros de cada estado. Alguns estados criaram menos resistência à proposta do Ministério da Fazenda e outros pediram para avaliar até esta segunda-feira, já que acatar significa perder a arrecadação. O secretário Rogério Ceron explicou que o governo federal deve publicar a MP com apoio de todos os estados ou não. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Tá aí, o preço vai tentar aliviar a carga tributária, vai tentar zerar. O Bolsonaro tentou isso no governo dele. O Bolsonaro fez com que os estados reduzissem o ICMS, foi uma pressão danada, na ocasião reduziu o imposto federal e não refletiu na queda do valor do combustível nas bombas. Nós chegamos a pagar aqui por um litro de gasolina no Brasil, no governo Bolsonaro, quase R$8. Eu lembro. Foi uma escalada, porque havia uma paridade internacional com o preço do petróleo. A paridade não é na mesma proporção, mas o preço, a cotação internacional do barril do petróleo ainda é uma referência para o preço praticado no mercado interno. Não na mesma proporção. Sim. Mas ainda é. Essa é uma tese que bate o economista Aurélio Valporto, já defendeu várias vezes aqui no Brasil, aqui no programa, ele participando do programa, ele destacando o seguinte, que o Brasil tem autossuficiência na produção de petróleo. O Brasil teria condições de praticar um preço diferenciado do petróleo para o consumo interno. E você, então, no critério exportação, você pratica isso. Você pratica, se você vai exportar o Brasil, vai fazer parte da OPEP, do cartel dos países exportadores de petróleo. Então, se você vai vender isso para o mercado externo, ok. Você vai praticar esse preço para um país que não é produtor de petróleo e que compra, que depende do petróleo. Aí você tem uma relação comercial diferente em relação ao consumidor no país que produz o petróleo no Brasil. Você vai na Venezuela, o preço do petróleo na bomba é diferenciado para o venezuelano. Não é o mesmo preço praticado para quem exporta. Na Arábia Saudita, o preço é diferenciado para quem mora na Arábia Saudita. O petróleo ele tem um valor e a cotação para exportação, para fora. E assim é na maioria dos países. Então ele criticava muito isso. E a Petrobras muito preocupada na época com o pagamento de dividendos. E ainda que praticasse desse jeito, dividendos seria muito bom, porque produzir petróleo é um ótimo negócio. Produzir petróleo, vender petróleo é um ótimo negócio para uma gigante do tamanho da Petrobras. Para o posto de gasolina, a margem de lucro é muito pequena. Para você faturar alguma coisa com o posto de gasolina, nós estamos falando assim de uma quantidade muito grande de combustível que você tem que vender. Aí que está o problema. Porque a margem de lucro é de centavos para o dono de posto de gasolina. Ele frauda. Exatamente. Ele vai lá e frauda, pinta o cão. Você começa... Tem posto que você abastece o carro começa a ratear. E vê sujeira ainda. E a vela, quando você vai fazer, você vai tirar a vela do carro para limpar a vela do carro. Caraca, preta. Preta, completamente preta. Tem que arrumar um jeito para ganhar dinheiro. Então, eles fazem isso e esquecem do consumidor, que são os consumidores que dão aquele valor a ele ali. Mas a gente tem que tentar dar a bola por cima e conviver. Não tá fácil, não.